Olá, galera do Nome. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o NAFTA. E o NAFTA é um acordo de livre comércio que foi feito, implementado na primeira etapa, está na primeira etapa daquelas 4 que nós vimos. Lembrando que é área de livre comércio, união aduaneira, zona de livre circulação e união monetária. Então, o NAFTA ele é formado por Estados Unidos, Canadá e México. Ambos com culturas diferenciadas. Os Estados Unidos e o Canadá é chamado de cultura formada pela América Anglo-Saxônica, que é de origem europeia, principalmente da Inglaterra e França. E o México, também de origem, devido ao processo de colonização, também de origem europeia, porém é formado pela chamado de América, faz parte da América Latina, que são países de descendência espanhola e portuguesa. E o México com características totalmente espanholas. Então, como eu disse anteriormente, ele está na primeira etapa e onde eles procuram reduzir ou eliminar as tarifas alfandegárias entre esses países. Porém, o fluxo de transações comerciais é maior entre os Estados Unidos e Canadá, onde os maiores parceiros são a Europa e a Ásia. Com tudo isso daí, mesmo assim, o Canadá ele exporta muita mercadoria dos Estados Unidos. E o México entra nessa história aí, passou a entrar nisso daí a partir dos anos de 1980, onde iniciava-se o processo de privatização das companhias estatais. E com esse processo de privatização aí, os maiores compradores foram os americanos, onde eles buscavam aumentar a produção, principalmente em direção ao comércio mundial. Vendo isso daí, por que eles visavam a compra dessas empresas? Até porque a mão de obra mexicana era muito mais barata e eles precisavam justamente conter, como precisam conter até hoje, impedir o avanço dos mexicanos em direção ao território americano. Então, tendo emprego e tendo essa vantagem da mão de obra ser barata, muitos americanos buscavam comprar essas empresas aí e buscando cada vez mais o lucro. Então essa abertura comercial foi responsável pela assinatura desse acordo chamado de NAFTA. Porém, a maior parte de produção mexicana vai para os Estados Unidos, que hoje, em relação aos Estados Unidos, ele é o terceiro país que mais vende para os Estados Unidos, depois da China e do Canadá. Principalmente de bens de consumo de capital, que vem de origem das chamadas indústrias maquiladoras, que produzem mercadorias específicas que são comercializadas, que não podem ser comercializadas no território mexicano, somente para o exterior. E devido a isso daí, eles somente fornecem a mão de obra. E essas empresas são de origem de filiais, principalmente de empresas americanas. E hoje no México, essas indústrias maquiladoras podem ultrapassar ou chegar a cerca de 5.000 empresas, onde a maioria delas estão locadas na fronteira. E principalmente ocorre cada vez mais uma redução das barreiras tarifárias, trazendo vários impactos sobre a economia mexicana, dentre os quais a gente tem positivos e negativos. Então isso vem favorecendo aí. Eu vou comentar alguns impactos que podem ser positivos. Aí a gente tem a redução de tarifa nos setores em que o país era competitivo. Algumas mercadorias que o país era competitivo no mundo todo hoje tem uma redução de tarifas. Então, se ele tem uma redução de tarifas, ele passa a ter um lucro menor. Passa a ter um lucro maior, perdão. Você tem um aumento da produtividade. Você tem produtos mais baratos. E devido a essas maquiladoras aí, você passa a ter novos postos de trabalho. Aspectos negativos.
como às vezes acontece aqui no Brasil. No México, por exemplo, eles continuam dependendo de tecnologia dos Estados Unidos. Às vezes a gente depende muito de tecnologia do exterior, de várias partes do mundo. As vendas aumentaram, mas o que acontece, como eu falei anteriormente, os recursos aumentam, mas essas vendas são direcionadas às transnacionais, então os recursos praticamente não ficam nas divisas mexicanas, ou seja, somente eles vão lucrar com certos impostos e com os recursos de mão de obra, e o salário médio do México é mais baixo, o que faz aumentar a imigração para o país vizinho, que eles tentaram conter, mas não conseguiram. Até porque poucos dólares pagam a folha salarial mexicana, enquanto nos Estados Unidos, geralmente a relação ao salário mínimo é muito maior. Então a gente pode dizer que o México não saiu totalmente beneficiado com esse acordo do NAFTA, pois as exportações e investimentos diretos estão restritos a um pequeno grupo de grandes empresas, onde o acordo não é suficiente para outras empresas menores ou intermediárias, que são necessárias integrar a chamada cadeia de produção aí, que tem a parte da lavra, que é relacionada ao alvará, a parte de liberação de funcionalidade. A gente tem a segunda etapa, que é a parte de matéria-prima. A terceira, que é a parte da industrialização, que é a transformação dessa matéria-prima. E a comercialização, que acaba envolvendo tanto a iniciativa privada quanto os órgãos públicos. É muito comum também, no México, a gente ouve chamados cartéis, que são formados por um grupo de empresas, como por exemplo a OPEP, que tentam regularizar a produção mundial. Como a OPEP, ela tenta manter um preço e um fluxo em igualdade para todo mundo, ou seja, para que todos os países tendem a eliminar a concorrência para não vender mais barato. Então todo mundo tem que vender praticamente no mesmo preço. E no México é comum chamados cartéis de drogas, que são grupos criminosos, porém organizados, que têm a união de vários outros grupos, para poder trabalharem juntos, para poderem tentar essas organizações criminosas, que todo mundo possa trabalhar da mesma forma, bem mais organizada, para que ninguém saia desvalorizando ou perdendo, para que todo mundo tenha um lucro, uma venda em igualdade. E muitas desses cartéis de drogas utilizam empresas, seja ela maquiladora, seja outro grupo de empresas, para poder mascarar as ações criminosas. Galera, qualquer dúvida, é só me chamar pelo zap, pode me chamar pelo privado que eu irei respondê-los. E nesse plano de aula a gente não tem exercício. No próximo eu passo exercício pra gente, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus.